boa noite. Nós estávamos examinando as causas de extinção do crédito tributário. A aula passada nós vimos as causas de suspensão da exigibilidade. Vocês têm alguma dúvida em relação à aula passada? Então vamos adiante. Nós vimos algumas causas extintivas e terminamos na questão atinente ao pagamento e pagamento indevido. Apenas para recordar que essas causas de extinção do crédito tributário, segundo o Supremo, devem ser previstas em lei complementar de caráter nacional, de modo que uma entidade política não pode instituir uma modalidade de extinção de crédito tributário que não esteja prevista no Código Tributário Nacional. Vamos ver o pagamento. O Código trata do pagamento no artigo 157. Aí diz que se houver a imposição de multa, isso não afasta o pagamento integral do crédito. Muitas vezes há o lançamento do crédito tributário, do tributo propriamente dito, e o lançamento da multa num único auto de infração. Em outras vezes pode haver apenas o lançamento da multa. Então tudo depende da situação concreta. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, quando parcial das prestações que se decomponha. Claro, se houve o parcelamento do crédito tributário, o fato do contribuinte pagar a última prestação não significa que tenha pago as anteriores. O fato de pagar um tributo não significa que tenha pago outro. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Então, as dívidas tributárias, elas são quesíveis, elas devem ser pagas no domicílio do devedor. Diz ainda que quando a lei não fixar o tempo do pagamento, nós vimos em primeiro lugar, e recordando que o prazo de pagamento não é matéria que esteja reservada ao princípio da legalidade, então não precisa a lei necessariamente fixar o prazo de pagamento. Mas se a lei fixar o prazo, é claro que somente a lei é que deverá alterá-lo. Vimos também que a alteração do prazo de pagamento não significa aumento e nem instituição de tributo, razão porque não se sujeita à anterioridade. A norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, quer seja de exercício financeiro, mínima de 90 dias, ou anterioridade especial de 90 dias. E o Código diz que se a legislação não fixar o tempo do pagamento, o vencimento vai se dar dentro de 30 dias depois que o sujeito passivo for notificado. A lei pode conceder desconto pela antecipação do pagamento. Então é comum, às vezes, no caso de IPVA, nos casos de IPTU, a lei conceder descontos pelo pagamento antecipado. Não esqueçam também que o Supremo entende que, se for revogada a norma que concedia desconto pelo pagamento antecipado, ela não se sujeita ao princípio da anterioridade. O crédito não pago no vencimento é acrescido de juros, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta lei ou em lei tributária. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros serão de 1% ao mês. Então aqui o artigo 161, parágrafo 1º, então Código Tributário, artigo 161, parágrafo 1º, diz que se a lei não dispuser de modo diverso, então salvo lei em contrário, os juros serão de 1% ao mês. Muito bem. Ocorre que
a partir da vigência da lei 9.065 de 95, houve a instituição dos juros pela taxa Selic. Estes juros pela taxa Selic é uma taxa especial do sistema de liquidação e custódia do Banco Central. É uma taxa de juros flutuante. Atualmente eu não sei qual é o valor dela, deve estar, não sei se está em 9 ou 10% ao ano, não sei, mas é uma taxa que flutua e ela abrange a atualização monetária e os juros. Então o que acontece? Tudo vai para nós sabermos qual é o índice de atualização monetária ou de juros que foi aplicado ao crédito tributário em favor da Fazenda Pública, tudo vai depender da época da sua constituição. Porque nós tivemos no decorrer dos anos vários fatores de atualização monetária. O RTN, BTN, OTN, NPC. O último dos índices foi a chamada UFIR, Unidade Fiscal de Referência. Aí, como houve a estabilização da economia, o controle da inflação, essa UFIR acabou sendo extinta e em seu lugar foi instituída a taxa de juros Selic, que compreende, como eu estou dizendo, juros e atualização monetária. Veja o que o próprio código diz, né? Salvo lei em contrário. Então nós temos uma lei que dispõe em contrário e que fixa os juros pela taxa Selic. E aqui acontece uma coisa curiosa, porque atualmente, salvo engano, os juros pela taxa Selic eles estão inferiores a 12% ao ano. Mas houve época em que ele era superior, chegou a 18%. E vejo que o código dizia o quê? 1 ao mês. Então havia ações judiciais que os contribuintes queriam aplicar os juros do Código Tributário, que era de 1%. Agora, como houve essa inversão, agora eles não querem mais o juro do Código, querem os juros pela taxa Selic. Um problema semelhante acontece, apenas a título de curiosidade, no problema das contas do Fundo de Garantia. Não sei se vocês ouviram que, não, tem que entrar com a ação. Cada um faça o que quiser, mas aqui em Porto Alegre nenhum juiz está julgando procedente essas ações. Porque existe um critério de atualização monetária fixado em lei. Para não aplicar esse critério, a lei tem que ser reputada inconstitucional. E não é. E não pode cada juiz escolher aquele que melhor atende aos interesses da parte. Essa questão da atualização monetária das contas do Fundo de Garantia não tem nada a ver com aquela questão relativa aos expurgos inflacionários nos saldos das contas, que aquilo lá sim era devido por força de planos econômicos, etc. Agora há um regramento legal que no momento da economia atual ele não é interessante, mas no passado ele já chegou a ser interessante. Então tudo depende do momento concreto, né, do momento econômico concreto para saber se é mais vantajoso ou não. Então o fato é que os julgados, tanto do STJ quanto do TRF, sempre admitiram, a partir da vigência da taxa Selic, que o crédito tributário em favor da Fazenda Pública fique sujeito, então, à taxa de juros, aos juros pela taxa Selic. O código diz que não se aplica essa taxa de juros, na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo para o pagamento do crédito tributário. Esta consulta ela é regulada pelo artigo 46 do Decreto 7235 de 72, que trata do processo administrativo fiscal no âmbito, no caso dos tributos federais. Sempre que o sujeito passivo tiver dúvida relativamente à aplicação da legislação tributária quanto a fato determinado, ele pode formular uma consulta junto à administração para saber como é que a legislação deve ser aplicada. Então, se ele fizer esse pedido de consulta dentro do prazo para o pagamento do tributo, ele não vai ficar sujeito à incidência
de juros. O artigo 162 do Código diz que o pagamento pode ser efetuado em moeda, cheque, vale postal, nos casos previstos em lei estampilha, papel selado, processo mecânico. São modalidades antigas de extinção de crédito tributário. Se vocês pegarem imóveis antigos lá na casa do avô, do bisavô, vocês vão ver embaixo de cadeira não tinha um selinho assim colado, tipo um selo de correio? Pois é, que era por estampilha, era um selo do IPI. Hoje existe selo de IPI em bebidas alcoólicas, que a gente vê aquele selinho em cigarros, mas esses selos não tem nada a ver com o pagamento do IPI, mas sim com o controle de determinados produtos, e há um preceito legal específico que trata desses selos de controle do IPI, mas não é porque tem o selo que significa que o tributo foi pago, é isso que eu quero dizer. Aí tá as outras questões aqui, que é só a leitura ali nos parágrafos 1º a 5º do artigo 162. Aí o artigo 63 trata da chamada imputação de pagamento. A imputação de pagamento, ela se dá sempre que houver 2 ou mais débitos vencidos. Então, imputação é uma dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo junto à mesma pessoa jurídica de direito público relativos ao mesmo ou a diferentes tributos. O que é essa imputação de pagamento? No direito civil, quando o devedor tem vários débitos, ele escolhe o débito que quer pagar. Então ele, o devedor, aponta, olha, agora eu vou pagar a dívida que venceu no mês de setembro, agora eu quero pagar a dívida que venceu no mês de fevereiro, e assim sucessivamente. Essa imputação, esta atribuição é efetuada pelo devedor. No direito tributário, a imputação de pagamento é efetuada pela fazenda pública. Então a fazenda é que vai atribuir os pagamentos sempre que ocorrida uma destas situações mencionadas no caput do artigo 63 e segundo a ordem arrolada nos incisos. Em primeiro lugar, débito por obrigação própria, e segundo, os decorrentes de responsabilidade. Primeiramente, contribuições de melhoria, depois taxas e, por fim, impostos, ordem crescente de prescrição, ordem decrescente dos montantes. Então, se nós pegarmos aí uma pessoa jurídica que está obrigada ao pagamento da COFINS, vamos supor, de 15 mil reais por mês, e vai pagando 10 mil, no outro mês 8, no outro mês 7, no outro mês 10, e assim vai. Então não houve o pagamento integral de cada uma desses tributos. Então o que a fazenda faz? Ela lavra um auto de imputação de pagamento e vai atribuindo então os pagamentos, vai pegar o último pagamento, vai atribuindo o primeiro, liquidou aquele crédito, então matou. E assim vai fazendo, entenderam? Até que vai chegar no momento que vão zerar as contas e a partir dali, então, há o lançamento de ofício do tributo reputado devido. Eu, na prática, assim, eu só vi uma vez o fisco lavrar um auto de imputação de pagamento. Inclusive, na jurisprudência também, foram pouquíssimos julgados, assim, que eu consegui localizar a respeito disso. Consignação em pagamento nós falamos, e agora vamos sim para aquilo que é mais interessante, mais polêmico, que diz respeito ao pagamento indevido. O Código assegura a restituição ao sujeito passivo do tributo indevidamente pago. Essa restituição se dá
pela chamada ação de repetição do indébito. Uma ação pelo procedimento ordinário, promovida pelo sujeito passivo contra o sujeito ativo da obrigação tributária. Veja que o Código fala em sujeito passivo tem direito. Sujeito passivo, nós vimos, pode ser direto ou indireto, contribuinte ou responsável. Então estão legitimados para postular a devolução tanto o contribuinte quanto o responsável. Mas nós sabemos que no caso de atribuição de responsabilidade tributária, o responsável às vezes pode sofrer o ônus daquela imposição, outras vezes não. Então, se o responsável tributário não sofrer o ônus econômico, porque nada desembolsou, ele não estará legitimado para postular a devolução. Ah, mas um exemplo, imposto de renda retido pela fonte pagadora. Quem retém o imposto? É a fonte pagadora. Quem é que sofre o ônus econômico? Aqui é o contribuinte que auferiu a renda. Então nós temos um responsável, que é a fonte pagadora, e o contribuinte, que seria aquele que auferiu a renda. Se o tributo foi indevidamente pago, nesses casos, é evidente que a fonte não estará legitimada para postular a restituição. Por quê? Porque ela descontou o valor do imposto daquele que auferiu a renda. Então, em tema de responsabilidade tributária, nós precisamos, no que se refere à restituição do indébito, examinar se o responsável sofreu o ônus. Se ele sofreu, estará legitimado. Caso contrário, não. Tá? Isto vale também para o quê? Para o problema relativo ao substituto legal tributário. O substituto legal tributário tem legitimidade para postular a devolução do tributo indevidamente pago? Depende. Vale o que aqui foi dito em relação ao responsável. Se ele, substituto, sofreu o ônus, ele está legitimado. Caso contrário, não. Então depende do exame da situação concreta para saber se há legitimidade ou não na substituição tributária. E tanto faz aqui se é a substituição tributária para frente ou se é a substituição tributária para trás. Nós vamos examinar quem sofreu o ônus econômico. Se foi o substituto, restitui-se a ele. Se foi o substituído, restitui-se ao substituído. Veja que, como o Código fala em sujeito passivo, o pagador do tributo não está autorizado a postular a devolução. Ele é parte ilegítima. Quem paga tributo em nome de terceiro não tem legitimidade para postular a devolução. Nunca esqueçam que relação jurídico-tributária se estabelece assim. Então, o que nós estamos examinando agora são ações para reaver o tributo indevidamente pago, ou seja, pretensões do sujeito passivo direcionadas contra o sujeito ativo, contra o credor da prestação. Esses é que são os legitimados. O Código trata da restituição do chamado... primeiro, outro detalhe. Não importa a razão pela qual o tributo tenha sido indevidamente pago. Se houve erro do sujeito passivo, se houve erro da Fazenda Pública, se a norma é inconstitucional, se o pagamento... Não importa o motivo pelo qual o pagamento foi indevido, caberá a restituição, independentemente também de prévio requerimento administrativo. Então não há necessidade para caracterizar o interesse de agir na ação de repetição do indébito que o contribuinte esgote a esfera administrativa. Então a regra geral é a de que a restituição do indébito se dá diretamente na via judicial. Em alguns casos, há prévia
postulação administrativa. E aí nós vamos ver a implicância que isso tem relativamente aos prazos. Em seguida falaremos disso. Então ele não precisa esgotar a esfera administrativa, poderá requerer diretamente na via judicial. O artigo 66 do Código trata da chamada devolução de tributos indiretos. Diz que quando se tratar de restituição de tributos indiretos, a devolução só será feita se o sujeito passivo provar que assumiu o encargo financeiro, ou então, no caso de tê-lo transferido a terceiro, deverá estar por este terceiro expressamente autorizado a receber. Esses tributos indiretos são aqueles estruturados juridicamente para repercutirem no preço do produto ou da mercadoria e com isso serem suportados pelo adquirente. Impostos que incidem sobre o consumo. Qual é a intenção aqui do legislador tributário? Evitar que o contribuinte de direito obtenha a restituição de um tributo cujo encargo, na verdade, não foi por ele suportado. Então diz, se esse tributo comporta a transferência do encargo financeiro, ele, sujeito passivo de direito, deverá provar que assumiu o encargo. Ou então, se transferiu a um terceiro, deverá estar por este terceiro expressamente autorizado a receber. Nós falamos disso quando tratamos da imunidade tributária, e agora vocês vão recordar. Nós falamos que a relação jurídico-tributária se dá assim, e que a pessoa indicada pela lei como sujeito passivo é conhecido por contribuinte de direito. Veja que esse contribuinte de direito, ele está presente na relação jurídico-tributária. Só que quando se tratar de tributo indireto, que incidem, repito, sobre o consumo, esse ônus econômico, ele não é suportado pelo contribuinte de direito. Ele é repassado no preço e transferido para o adquirente de produtos, de serviços, de mercadorias. Vejam, esse adquirente, ele não toma parte na relação jurídico-tributária. Por isso que se diz que esse adquirente é um contribuinte de fato. Imaginem a venda de uma determinada mercadoria por R$10.000, em que houve a incidência de IPI de 10% e assim expedida a nota fiscal com o imposto destacado da nota, que foi, na verdade, pago por quem adquiriu o produto. O IPI é um imposto indireto. Por quê? Porque, embora, em regra, o contribuinte de direito seja o industrial, esse imposto está destacado na nota fiscal e acaba sendo suportado pela pessoa que adquiriu o produto, que é o chamado contribuinte de fato. Vejam, como é industrial que está dentro da relação jurídico-tributária, é ele que teria pretensões contra o sujeito ativo. Só que como o IPI, como o IPI é estruturado para repercutir no preço, esse industrial, ele não sofreu o ônus da repercussão econômica. Ele transferiu para o contribuinte de fato. Então, na hipótese de ter havido pagamento indevido, este aqui
tem que autorizar este aqui para postular a devolução. Ou então, este terá que provar que assumiu o encargo. Cá para nós, uma situação difícil. Por isso que vocês não encontrarão ações de restituição de indébito de IPI, ações de restituição de indébito de ICMS e, em alguns casos também, de ISS. Tudo vai depender da circunstância concreta. O próprio ISS, muitas vezes, é destacado na nota e é pago por quem contratou o serviço. Quem é o contribuinte de direito do ISS? É o prestador do serviço. Só que se o imposto foi destacado na nota e pago por quem adquiriu o serviço, não vai se restituir para esse aqui. A não ser que este que pagou autorize ele. Ele vai dizer, olha, quanto é que tu vai pedir de devolução? 1.000? Então tu me paga os 1.000 aí, eu te autorizo, né? Porque ele suportar, entender a lógica do código. Aí você diz, sempre não vai haver restituição de IPI, então? Não é sempre, vai depender da situação concreta. E assim, normalmente não se restitui, nem IPI e nem ICMS. Agora, imagine a seguinte situação. Vocês se deparam com uma entidade beneficente de assistência social que importou determinado equipamento vinculado às suas finalidades essenciais e pagou o IPI na importação. Esta entidade atende aos requisitos do Código e tem direito à imunidade. O pagamento é indevido, concorda? Ela precisa fazer a prova do artigo 166 para obter a devolução sob o manto da imunidade tributária? Neste caso, não. Por quê? Porque ela comprou o equipamento que foi integrado ao seu ativo. Ela não comprou para fazer operações de industrialização e para revenda. Então, nesse caso, vai ter direito à devolução. Tá? Então, como regra, não se restitui tributo indireto. E aqui é um problema que o direito tributário lida há muitos anos. Por quê? Vejam só. Para esse aqui, que é o contribuinte de direito, não se devolve porque ele não obtém a autorização deste para a restituição. E também não consegue provar que assumiu o encargo financeiro nessa situação que eu expliquei aqui. Por outro lado, este aqui, que pagou, não tem legitimidade para postular a devolução. Mas por quê? Por causa disso, ele está fora da relação tributária. Ele é mero contribuinte de fato. Ele não participa da relação jurídico-tributária. Então, o que acontece aqui? O Estado, a União, acabam se locupletando indevidamente. Por quê? Não restitui ao contribuinte de direito, que não faz essa prova e não obtém autorização, e não restitui ao contribuinte de fato, porque ele não está presente na relação jurídico-tributária. Esta é a regra. No caso das contribuições previdenciárias reguladas pela Lei de Custeio, pela Lei 8.212, contribuição da empresa sobre a folha de salário, seguro acidente do trabalho, previstas no artigo 22, houve uma tentativa do legislador, ao alterar o artigo 89 da Lei 8.212, de atribuir às contribuições previdenciárias a natureza de tributos indiretos. Objetivando o quê? Objetivando evitar a devolução, tá? Exigindo que fosse feita esta prova. Mas a jurisprudência está assim pacificada no sentido de que as contribuições são tributos diretos, de modo que o sujeito passivo está legitimado a postular a devolução, independentemente
de fazer a prova de que não repassou o seu custo ao preço de bens ou serviços oferecidos à sociedade, que é uma alegação que a Fazenda traz quando há ações de restituição de contribuições previdenciárias da lei de custeio, de responsabilidade das empresas. Então, contribuições previdenciárias são consideradas tributos diretos. E nós falávamos do problema relativo ao contribuinte de fato. O STJ, ele tem admitido a legitimidade do contribuinte de fato para postular a devolução de ICMS em casos específicos. Então, assim, a regra é a não restituição. Mas no caso específico do ICMS, sobre demanda de potência de energia elétrica, o STJ acabou entendendo que o contribuinte de fato ele tem direito de postular a devolução. Qual é o caso julgado? Vejam, em primeiro lugar, no caso do ICMS, o sujeito passivo é a concessionária da energia. Ela que se apresenta no polo negativo da relação jurídico-tributária e que está obrigado ao pagamento do imposto. Só que se nós pegarmos a nossa conta de energia elétrica, a nossa fatura, vai estar lá na fatura ICMS. E quem está pagando ICMS somos nós, consumidores. Então, esses casos julgados pelo STJ, eles admitem que o consumidor, que no caso é o contribuinte de fato, possa postular a devolução. E esta orientação do STJ foi tomada em julgamento de recurso representativo de controvérsia. Tem o RMS 29475 e o RESP 299-303. Diz assim, o primeiro RMS 29475. Segundo decidido, em regra, o contribuinte de fato não tem legitimidade ativa para manejar a ação de repetição do indébito ou qualquer outro tipo de ação contra o poder público de cunho declaratório, constitutivo, condenatório ou mandamental, objetivando tutela preventiva ou repressiva, que vise afastar incidência ou repetir tributo que entendem devido. Então, esta é a regra. O contribuinte de fato não tem legitimidade. Excepcionalmente, tal precedente não se aplica para os casos em que a demanda é ajuizada pelo consumidor de energia elétrica, que é um contribuinte de fato, para questionar o ICMS que entende indevido quando o contribuinte de direito é empresa concessionária de serviço público de energia elétrica. Então tem este julgado, tem também o outro que é em agravo regimental, não vou falar, e esse outro que é do representativo de controvérsia. Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado concedente, a concessionária e o consumidor, este último tem legitimidade para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito, na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. Então, em situações excepcionais, admite-se a legitimidade do contribuinte de fato. Caso contrário, a parte legítima será o sujeito passivo, tanto contribuinte quanto responsável. Muito bem. O Código fixa um prazo para que o contribuinte
obtenha a devolução do tributo indevidamente pago. O prazo para o contribuinte obter a restituição é regulado, é considerado pelo STJ como sendo prescricional e regulado pelo artigo 168 do Código. Nós vamos pegar aqui um tributo sujeito ao regime do lançamento por homologação. Vamos pegar uma COFINS, cujo fato gerador ocorreu no mês de março de 99, com pagamento indevido no mês de abril de 99. Houve o pagamento do tributo, está aqui 100 mil, dos juros, fazer de conta aqui, sei lá, 1.000, e de multa. Essa é a situação. Qual o prazo que o contribuinte dispõe para reaver esse tributo indevidamente pago? Então, o artigo 168, inciso 1 do Código, diz que no caso de pagamento indevido maior que o devido, o contribuinte tem um prazo de 5 anos a contar da data da extinção do crédito tributário. Esta ação foi ajuizada em maio de 2005, tá? Então vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque eu tenho que explicar uma coisa, porque depois eu vou explicar outra para vocês entenderem. Então, a ação ajuizada em maio, objetivando a devolução de um tributo indevidamente pago no mês de abril de 99. Bem, a COFINS é um tributo sujeito ao regime do lançamento por homologação, que é aquele em que o contribuinte aplica a lei, calcula o tributo e procede ao recolhimento. Muito bem. Quando o tributo é lançado por homologação, nós vimos que o pagamento... Quando o tributo é lançado por homologação, o pagamento não era considerado como sendo extintivo do crédito tributário. Tanto que o Código arrola entre as modalidades de extinção do crédito, no artigo 156, no inciso 1, o pagamento, e no inciso 7º, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Então vejam, o pagamento e pagamento antecipado e homologação do lançamento. Por que que nos tributos lançados por homologação o pagamento não extinguia o crédito tributário?
justamente porque ele dependia da homologação por parte da Fazenda. Esta homologação, pelo artigo 150, parágrafo 4º, ou se daria de forma expressa, em que o fisco verificaria o pagamento e homologaria expressamente esse pagamento, e aí nós teríamos a extinção do crédito tributário, ou ocorria de forma tácita. Quando que ela ocorria de forma tácita? Quando ultrapassado determinado prazo, sem que o fisco se manifestasse. Se nós formos lá para o artigo 150, parágrafo 4º, nós vamos ver que ele diz que ele dispõe que o contribuinte efetua o pagamento antecipado e que, se o fisco não homologar este pagamento, prestem atenção, dentro do prazo de 5 anos a contar da data do fato gerador, considera-se que ele tacitamente anuiu. Então, primeiro, eu nunca vi homologação expressa. A homologação sempre se deu de forma tácita. Quando? Dentro de 5 anos da data do fato gerador. Então, se eu pegasse o artigo 150, parágrafo 4º, eu teria a homologação tácita dentro de 5 anos da data, reparem bem, do fato gerador. Não é da data do pagamento. Por que estamos falando da data do gerador? Repito, porque estamos examinando o 150, parágrafo 4º, que é específico para tributos lançados por homologação. Então, dentro de 5 anos da data do fato gerador, se o fisco não se manifestasse, haveria então a homologação tácita e, com isto, a extinção do crédito tributário. Então, reparem bem, nós teríamos aqui no exemplo a extinção do crédito em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, em março de 2004. Até aqui vocês estão entendendo? O que o código diz? Que o contribuinte tem o prazo de 5 anos a contar da data da extinção do crédito tributário para reaver o indébito. Então eu teria aqui a extinção e, a partir daqui, 5 anos para postular a devolução. Esse aqui regulado pelo 1681 e aqui pelo 150, parágrafo 4º. Então, no caso, como a ação foi ajuizada em maio de 2005, o contribuinte ainda estava dentro do prazo para reaver o tributo indevidamente pago. Antes, pode, pode. Ele poderia entrar aqui no dia seguinte ao pagamento, sem problema nenhum. Não, daí não, eu nem ia falar em prazo prescricional, né? Porque o crédito não estaria extinto, né? Na realidade, se eu aplicasse o código, né? Então, não teria a menor influência o prazo prescricional nessa hipótese. Vejam, só para vocês recordarem, nós estamos tratando de prazo para o contribuinte reaver o tributo indevidamente pago. E eu estou dizendo que o fisco teria o prazo de 5 anos da data do fato gerador para homologar o pagamento. Se ele não homologar dentro de 5 anos, a lei considera que ele tacitamente concordou. Agora peguem isso que eu falei e levem lá para o prazo decadencial para o fisco lançar. Outra coisa agora. O fisco
tem o prazo para lançar a diferença do tributo devido quando o lançamento é por homologação, no mesmo prazo que ele tem para homologar. 5 anos da data do fato gerador. Estão recordados? De pagamento é menor, 5 anos da data do fato gerador. Então é no prazo que ele tem para homologar que ele deve lançar de ofício. Só para recordar isso. O raciocínio que foi feito lá que serve para cá. Então, na prática, os tributos lançados por homologação, nós tínhamos o prazo de 10 anos. Ok? Até que veio a Lei Complementar 118 de 2005 e dispôs Lei Complementar 118. Para efeito de interpretação do artigo 168, inciso 1 do Código, a extinção do crédito tributário ocorre no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação no momento do pagamento antecipado. Então, acabou com a consideração de que nos tributos lançados por homologação, o pagamento não extinguiu o crédito porque dependia da homologação. Por essa lei complementar, diz, olha, a extinção é no momento do pagamento antecipado. E para complicar, disse isso aí. Esta lei entra em vigor 120 dias depois da sua publicação. Observado, quanto ao artigo 3º, que é esse que acabamos de falar, o disposto no artigo 106, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Então, esta Lei Complementar 118, ela é de 2005 e do mês de fevereiro de 2005. E ela própria, então, diz que passaria a vigorar 120 dias depois. 120 dias dá 9 de junho de 2005. Isso ela mesma dispôs. E disse, observado quanto ao artigo 3º, o disposto no artigo 106.1 do Código Tributário. O artigo 3º é esse aí, que considera-se extinto o crédito tributário no momento do pagamento antecipado. E o que é o artigo 106.1 do Código? É aquele artigo que trata da aplicação retroativa da lei tributária interpretativa. Então, o que o legislador quer dizer? Olha, esse preceito que está dizendo que no lançamento por homologação a extinção se dá por ocasião do pagamento, é um preceito meramente interpretativo. Então, aplicar-se-ia retroativamente. Vocês imaginem a polêmica que isso aí causou no meio jurídico. Então, decisões do TRF de um jeito, do STJ de outro. Para resumir a questão, o Supremo entendeu que esta norma ela não pode ser considerada meramente interpretativa. Como de fato não é, gente. Por que ela fez? Ela fixou um novo momento de extinção do crédito tributário quando o tributo é lançado por homologação. Passou a dizer que é no momento do pagamento antecipado. E entendeu a Corte que este prazo da lei nova vai depender não do pagamento, mas das ações ajuizadas. Então, se o contribuinte entrar com a ação antes de 9 de junho, ele vai reaver os últimos 10 anos. A partir de 9 de junho, 5 anos. Não importa a data dos pagamentos.
Entenderam? Esse é o posicionamento do Supremo. Isso, porque ela é de fevereiro. Então, contando 120, vai dar 9 de junho. Então, se nós pegarmos as ajuizadas hoje, o contribuinte vai rever os últimos 5 anos. Então, acabou com essa novela de se considerar o prazo de restituição como sendo de 10 anos, mediante a conjugação destes dois preceitos que eu antes comentei para vocês. Bem, então o contribuinte aqui, ele promoveu a ação dentro do prazo, não é? Vimos aqui, foi em maio, vejam, antes da data em vigor desta lei, pegava os últimos 10 anos, então na realidade ele poderia pegar aqui os pagamentos cujos fatos geradores ocorreram a partir do mês de maio de 95. Pegava os últimos 10 anos. Muito bem. Ele entrou com a ação, O juiz considera, não se trata de tributo indireto, é COFINS. Então o juiz mandou restituir. É claro que a restituição, ela vai abranger não apenas o principal, mas também os seus acessórios. Tudo que é indevido vai ser restituído. Então, devolve tributo, devolve juros, devolve correção monetária, dependendo da época, devolve multa, etc. Muito bem. Para que se dê essa restituição de forma integral, estes créditos objeto de restituição devem ser atualizados. Então, nós temos a atualização monetária na devolução. Vejo que antes nós vimos a atualização dos créditos que a Fazenda Pública tem junto ao contribuinte. Quando ele está devendo, a Fazenda vai e cobra. Nós vimos atualmente o crédito já esgotado o prazo de vencimento, acrescido de juros pela taxa Selic, pela Lei 9.065. Então, se a Fazenda cobra exigindo juros pela taxa Selic, nada mais legítimo que ela devolva também com juros pela taxa Selic. E esses juros pela taxa Selic na restituição do indébito foi previsto na Lei 9250 de 95, no artigo 39, parágrafo 4º. Se para a Fazenda Pública a taxa Selic representa correção monetária e juros de mora, para o contribuinte, os juros da taxa Selic também representam juros de mora e correção ou atualização monetária, de modo que, a partir da vigência da Lei 9250 de 95, que é 1º de janeiro de 2006, os créditos tributários indevidamente pagos e que devem ser restituídos ficam sujeitos exclusivamente a juros pela taxa Selic, que compreende, repito, juros e a atualização monetária ou correção monetária, se quiser. Então não vai haver juros mais correção monetária, entendendo? A partir desta lei, apenas juros pela taxa Selic, sendo que no mês do pagamento o juro é de 1%. E isso está na própria lei, no artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9250. Agora veja o que dizia o Código no parágrafo único, do artigo 67.
A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. Dizer, os juros a partir do trânsito em julgado. Mas a correção monetária, vejam, ela incidia a partir do pagamento indevido. Então, olhem como era injusto. O contribuinte atualizava monetariamente o crédito desde o pagamento indevido, mas aplicava os juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, por força do parágrafo único do artigo 67. E isto é objeto dessas duas súmulas do STJ, as quais, na verdade, não são mais aplicáveis. Por quê? Porque nós tivemos uma modificação legislativa. Então, hoje, apenas juros pela taxa Selic a contar da data do pagamento indevido. Hoje que eu digo que nós estamos em 2013 e isso é... Opa, eu botei 2006 aqui, hein? Ah, é 96, né? Não ia ser 2006, 96. Então, como nós estamos em 2013, já não há mais sentido de se falar nos outros índices ou até esta data e tal. É muito difícil que a gente pegue ainda essas ações mais antigas. Mas se a ação fosse antiga, eu ia corrigir monetariamente pela UFIR até dezembro e a partir dali juros, só juros pela taxa Selic. Quem quiser aplicar com essa súmula, não. Vai aplicar, como eu disse, vamos supor que esse pagamento indevido ali foi em 93. Então eu vou aplicar de 93 a atualização monetária até 31 de dezembro. A partir daqui, juros pela taxa Selic. Aí tu vai dizer, mas a citação ocorreu lá em 98 e que teria o juro de mora. Não, não interessa. Aí aplica juros pela taxa Selic a partir de 1º de janeiro de 1996. Este prazo de 5 anos é no caso de pagamento indevido, maior que o devido, erro na alíquota, na base de cálculo, não importa. Artigo 681. O artigo 682, ele trata da restituição do tributo no caso de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Diz que nesses casos, o prazo de 5 anos extingue-se da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que houver reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Eu nunca vi na prática a aplicação desse preceito. Ele significa o seguinte: imagine o contribuinte promoveu uma ação anulatória do crédito tributário, pediu a tutela antecipada, o juiz não deu. Aí ele quer evitar a execução fiscal, quer obter a CND, ele foi e pagou o tributo. Aí depois o juiz julgou procedente a ação anulatória por um vício não de natureza formal, mas de natureza material. Então ele teria 5 anos a partir da data do trânsito em julgado para postular a devolução. Por que eu digo que na prática não acontece? Porque se ele pedir a tutela e o juiz não dá, o que ele faz? Deposita, né? Faz o depósito judicial. Então, na aplicação prática, 0. Mas muito bem, foi promovida a ação no prazo e o contribuinte, então, a ação, transitou em julgado. É que eu estou pensando se eu falo uma... Não, acho que dá para falar. Entrou com a ação, o juiz mandou restituir. Julgada a causa contra a fazenda pública, se for superior a 60 salários mínimos, se não estiver dentro lá daqueles casos que o código diz que não cabe o reexame necessário, quando houver súmula, não sei o que, do artigo 461, eu acho,
do Código, a sentença que é submetida a exame necessário, né, do CPC, eu não falei, perdão, o artigo do CPC que diz que o juiz deve submeter a sua decisão a exame necessário, salvo algumas hipóteses lá do Código. Entre elas, se o valor da condenação não for superior a 60 salários mínimos. Mas aqui o nosso é superior, não tem súmula, não tem nada, então o juiz submete a decisão ao exame necessário. Vai para o tribunal confirmou, volta a sentença, se parte então para a execução da sentença. Então nós vamos para a execução do julgado. Bem, a execução da sentença, proferida contra a Fazenda Pública é regulada pelo artigo 730 do CPC. Fazenda Pública é citada para opor embargos, dentro do prazo de 30 dias. Fazenda Pública foi citada, opôs embargos parciais. O contribuinte cobra 100, Fazenda embarga e diz, olha, eu devo 30. Então 70 é controvertido, 30 é incontrovertido. Pode o contribuinte levantar este valor incontroverso antes do trânsito em julgado da sentença? Pode. O Supremo tem entendido que esse levantamento do valor incontroverso não significa fracionamento do valor da execução. Então, ele pode sacar e se continua a discussão em torno do valor controvertido. Existe um preceito legal, que é a Lei 9494, que diz que não cabem honorários nas execuções contra a Fazenda Pública que não forem embargadas. O Supremo entende que esse preceito apenas se aplica quando a execução deva ser objeto de precatório. Se a execução contra a Fazenda for de RPV, cabe honorários na execução contra a Fazenda, ainda que não tenha sido embargada. É uma interpretação que o Supremo deu para esta lei. A execução do julgado, ela pode se dar ou via RPV ou precatória, liquidação dessa obrigação. No caso de tributos federais, é para causas de até 60 salários mínimos. Então, até 60 salários mínimos, sai a requisição de pequeno valor e a Fazenda Nacional paga. Dentro de 60 dias, no máximo, ela liquida a obrigação. Não é que nem as obrigações devidas pelo Estado, né, que a gente ouve falar que o Estado não cumpre. Nunca vi nenhum programa da Fazenda não cumprir. Então, até 60 salários mínimos é pago. Acima disso, é expedido precatório. O precatório tem que sair até 1º de julho, deve ser extraído, a fim de entrar na previsão orçamentária da União, para ser pago até 31 de dezembro do ano subsequente. Então, quando chega no final assim do ano, como nessa época, só hoje eu assinei uns 20 alvarás, porque aí a União realmente paga os precatórios. Houve um período, apenas por curiosidade, em que os precatórios foram parcelados em até 10 anos, porque imagina, o montante da dívida era gigantesco. Então tem alguns preceitos assim nos atos das disposições constitucionais transitórias que tratam desses precatórios que eram objeto de parcelamento. Esse regime de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor consta na Constituição Federal, no artigo 100, que sofreu uma importante modificação pela emenda constitucional número 62 em 2009. Vamos lá.
artigo... perdão. Antes disso, uma questão. Antes da análise do artigo 100. Existem algumas discussões na justiça em torno do problema atinente aos juros de mora incidentes sobre os precatórios já expedidos. Que imagine o seguinte: o precatório sai em 1º de julho, tá? E ele vai ser pago 16 de novembro do ano seguinte. Então eu tenho mais um ano e pouco aí de juros, se eu considerar 1% ao mês, não é um valor alto, então é considerado, é um valor elevado. Então havia uma discussão se cabia ou não incidência de juros de mora nesse período. E o STF entendeu que não. Porque ele diz o seguinte: a fazenda está dentro do prazo constitucional para a liquidação da sua obrigação. Então ela não pode ser considerada em mora e, portanto, são incabíveis os juros. E isso é objeto da súmula vinculante 17 do Supremo. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Agora, a discussão que tem, mas não está pacificada, diz respeito aos juros entre a data da conta até a data da expedição do precatório. Por exemplo, supor que eu tenho hoje uma sentença, foi feita a conta, foi apurado que a fazenda tem que pagar 100 mil. Esse precatório vai ser expedido só o ano que vem e não vai ser aplicado juros. Então, se é cabível ou não juros, essa é uma discussão que ainda não está equacionada pelo Supremo e nem pelo STJ. Então veja, uma coisa é juros entre a data da conta e a expedição do precatório RPV, que é polêmico. Outra coisa é juros entre a data da expedição do precatório e o seu pagamento. Nesse último caso, incide a súmula, não cabe. No primeiro, vai depender do juiz. Tem juízes que mandam incidir, outros não. Os valores, eles são atualizados no momento da expedição do precatório, pelo IPCAE. Então, se eu pegar a conta agora, que foi feita hoje, for expedir o precatório em maio do ano que vem, o próprio sistema, que é tudo eletrônico também, a transmissão hoje do precatório da RPV é feita de modo eletrônico. Preenche os dados ali, o sistema atualiza o valor pelo IPCAE. Atualiza, não aplica juros, entenderam? A questão dos juros é polêmica. Muito bem. Aí a Constituição, então no artigo 100, que deve ser lido com muita atenção, trata da liquidação dos débitos pela Fazenda Pública e passou a prever aqui duas questões importantes. Primeiro, que a Constituição ela não admite a expedição, não admite o fracionamento do precatório para que parte se faça por RPV, parte se faça por precatório. Então vamos supor que essa é uma questão curiosa. O contribuinte ganha ação, está executando a fazenda e a fazenda diz assim: olha, ele está cobrando 60 mil, desses 60 mil eu devo 30. Então nós vimos que esse valor incontroverso pode ser pago, tá? E aí vem a pergunta: via precatório ou RPV? Porque RPV é até 60 salários mínimos, hoje dá 30 e poucos mil, menos de 40 mil, tá? Precatório ou RPV? O Supremo entendeu que o que define a forma de liquidação é o montante global da obrigação. Então, como pelo montante global deveria ser precatório,
esses 30 mil terão que ser pagos via precatório e não via RPV dentro do limite, entenderam? Não? É 60 mil, tá? 60 mil tem que ser objeto de precatório. Só que a Fazenda impugna e embarga a execução e diz, olha, eu devo 30 mil. Aí o contribuinte faz uma petição e diz, olha, se a Fazenda diz que deve 30, esses 30 são incontroversos e eu quero então que seja pago via RPV, já que é abaixo de 60 salários mínimos. E aí é que se entende que não, que o Supremo entendeu que não, que o que vai definir a forma de liquidação é o valor global. O valor global é 60 mil. 60 mil tem que ser precatório. Então, esses 30 terão que ser objeto de precatório. Mesmo que abaixo dos 60, entendendo? Que o que vai definir é o valor global. Tá? E aí vejam só. No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa, e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluída parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à fazenda pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo anterior, que é o parágrafo 9º. Então, o que estava acontecendo? O juiz, quando transitava em julgado, antes de sair o precatório, intimava a fazenda para dizer se o contribuinte era devedor. A fazenda dizia que sim, se fazia a compensação e o credor não recebia nada. Inclusive de créditos tributários objeto de parcelamento com prestações pagas em dia. Aí houve a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI. ADI 4357, em que o Supremo entendeu inconstitucional esses preceitos do artigo 100 no que inseridos pela emenda constitucional número 62 de 2009. Então, os parágrafos esses que eu acabei de ler são os parágrafos 9º e 10º, acrescentados pela emenda constitucional, foram considerados inconstitucionais pelo Supremo. Nesse mesmo julgado, o Supremo também reputou inconstitucional o parágrafo 12, que diz que a atualização dos valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Ou seja, mandou aplicar para esses precatórios o mesmo índice da caderneta de poupança. E o STF também reputou inconstitucional essa expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, dizendo que deveriam ser aplicados os mesmos juros que a Fazenda utiliza, qual seja taxa Selic. Agora, o Supremo, nesse mesmo julgado, também acabou
reputando, diz assim, reputando a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º da Lei 11.960 de 2009. Esta lei mandava aplicar também a atualização e juros da caderneta de poupança das ações promovidas contra a fazenda pública, que não fossem de natureza tributária. Então, ações, por exemplo, de servidores públicos para reaver diferenças remuneratórias, aplicava-se esse preceito legal. E o Supremo considerou inconstitucional. Então, o que acontece, gente? Está havendo assim o Supremo julgou essa ação direta, só que ele não modulou os efeitos ainda da decisão. Então está uma verdadeira confusão na prática judiciária. O que alguns juízes estão fazendo, né? Bom, se esse aí é inconstitucional, o que vai ser aplicado, né? Os juízes estão aplicando o IPCAE e juros de mora de 6% ao ano. Então não sei como é que vai ficar essa questão. Nós temos que esperar a publicação da decisão do Supremo e a explicação que o Supremo vai dar de como vai ser aplicado. Então, qual é o índice de atualização, qual é o índice de juro nessas ações promovidas contra a fazenda pública. Se for de natureza tributária, juros pela taxa Selic. Mas quando não for, há uma dúvida agora entre os juízes do que aplicar. Alguns colegas que eu falei estão fazendo, como eu disse, aplicando IPCAE e juros de mora de 6%. Vamos aguardar aí a publicação da decisão do STF. Entenderam isto? Até a expedição do precatório, depois vocês fizeram o cálculo antes de expedir o precatório. O sistema atualiza. Aí vai lá Selic. Não, ele atualiza pelo IPCAE. Não atualiza pela taxa Selic. Porque tem uma outra lei que fala, acho que a previsão, acho que era na lei orçamentária, que fala que depois de efetuado o cálculo, aplica-se IPCAE. Não é juros pela taxa Selic. Até a data da conta. Uhum. E aí vocês imaginam o problema que isso aí causa, né? Mas vocês não têm noção, dá vontade de chorar. Porque assim, ó, a execução da sentença, ela não acaba nunca. Por isso que o juizado é bom, né? A sentença é líquida. Pague tanto e acabou a conversa. Uhum. É essa aí que eu falei. Que manda aplicar o IPCAE. Entendeu? Bem, o contribuinte entrou com ação. Não, isso eu vou falar depois, esqueço, perdão. Havia uma súmula ali que eu acabei não explicando para vocês, que isso aqui eu vou falar depois. Tem uma outra súmula do STJ que trata da parte legítima para figurar no polo passivo de ação de repetição do indébito de imposto de renda devido por servidor público estadual. O servidor público estadual paga imposto de renda e esse imposto que ele paga pertence ao próprio Estado, por força de um outro preceito da Constituição, naquela regra da repartição de receita tributária. Pois bem, o pagamento é indevido. Quem é que tem que devolver? A União ou o Estado?
havia uma dúvida. Tem ações na Justiça Federal, ações na Justiça Estadual, uma confusão. E o STJ, ele definiu que o legitimado passivo são os estados e o Distrito Federal. Então, todas as ações que envolvam restituição de imposto de renda de servidor público estadual, a competência será da Justiça Estadual, porque o imposto pertence ao próprio Estado. E se for de servidor público municipal, embora a súmula não se refira, o raciocínio teria que ser o mesmo, porque o imposto de renda devido pelo servidor público municipal pertence ao próprio município. Então a competência também seria da Justiça Estadual. Vamos fazer um intervalo?